Está todo mundo acompanhando com apreensão a crise que está se desenrolando no país vizinho, a Venezuela, fugindo da fome e do risco de uma guerra civil. O Brasil tem sido a rota de escape dos venezuelanos e, mais uma vez, no território nacional, eles acabam viajando e desembarcando em vários estados, como o Maranhão, que voltou a receber um grupo de imigrantes. Cenário de crise na Venezuela e o Brasil recebendo cada vez mais venezuelanos. A porta de entrada é o estado de Roraima. 31 deles estão em São Luís. Chegaram há poucos dias. Rafael Ratia é o único que aceita falar com a nossa equipe. Ele sabe e relata muito bem os motivos de ter deixado o país. Porque saiu lá na Venezuela, onde moramos allá en Venezuela, la comunidad se llama Winiquina, interior. Él no tenía nada, alimentación, él estaba pasando con fome, estaba muriendo con fome, no tenía ropa, no tenía dinero, no tenía empleo, no tenía trabajo. Por eso mismo ya salimos lá na Venezuela, agora estamos aqui em Brasil, aqui chegamos aí em São Luís, em Maranhão. Mas ele não está sozinho. 7 famílias, um total de 16 crianças e 15 adultos, receberam abrigo do governo do estado. Isso depois de passar por outros 3 estados. Ele, em nome de todos os outros, diz o que eles precisam. Precisamos de dinheiro, precisamos de emprego, precisamos de trabalho para comprar necessidade para nós, para a criança, todinho. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular acompanha o caso e tem dado todo o amparo para garantir condições básicas às famílias. É importante registrar que o atendimento a refugiados, a migrantes, é responsabilidade do governo federal. No caso específico do governo do estado, se adota aqui uma postura colaborativa com o governo federal, como ente da União, para a ajuda humanitária imediata, que nesse caso é o acesso ao abrigo, que já foi providenciado, o acesso à alimentação e acesso à saúde, sistema de saúde e acesso à educação, já que entre os venezuelanos que se encontram em São Luís, tem 16 crianças e adolescentes. Segundo a Organização dos Estados Americanos, o total de imigrantes e refugiados venezuelanos pode chegar entre 7,5 e 8,2 milhões no final de 2020. Em São Luís, deve chegar mais 3 famílias na segunda-feira, num total de 10 pessoas. A Defensoria Pública da União fará uma triagem na semana que vem para identificar os casos e providenciar a documentação que eles precisam. A Defensoria Pública está organizando primeiro uma triagem junto aos órgãos que estão fazendo esse primeiro atendimento, até porque a situação deles ela não é uniforme. Alguns deles já estão há mais de 3 anos no Brasil, então primeiro a Defensoria vai ter uma noção de qual a situação de cada um, de quais as demandas, quais as pretensões que eles têm, para depois organizar um atendimento e uma atuação específica no caso de cada um. A Secretaria de Direitos Humanos vai realizar uma escuta com os venezuelanos para entender melhor o que eles querem fazer aqui no estado. A partir das respostas do grupo, o que for dito será levado ao governo federal para que aqueles que demonstrarem interesse em permanecer no país sejam interiorizados. Os venezuelanos, que vimos aí na reportagem, também passaram por testes de saúde. E o TRE do Maranhão está com uma meta ambiciosa: ter todos os eleitores biometrizados até as próximas eleições. Nos dedos, carregamos uma identificação única para cada indivíduo. Mesmo gêmeos têm as impressões digitais diferentes. E é nisso que a Justiça Eleitoral encontrou uma forma de garantir uma eleição mais eficiente no combate às irregularidades. O objetivo principal é evitar qualquer tipo de fraude, de forma que a Justiça Eleitoral no Brasil tem o maior cadastro de eleitores do Brasil, maior cadastro de cidadãos e biométricos do Brasil. Até as eleições de 2018, no Maranhão, mais de 2 milhões de eleitores votaram com o registro biométrico. A intenção do Tribunal Regional Eleitoral no estado é alcançar os 217 municípios até dezembro deste ano. Faltam ainda 125. A importância dessa grande parceria entre o TRE e o município de Morros vai organizar a questão eleitoral. Nós vamos poder organizar a questão da eleição e ajudar de forma prática, funcionar melhor a questão das eleições. A gente
sempre espera ter uma eleição meio segura, né, cômoda para os nossos eleitores, os nossos munícipes, e Alcântara já passou por uma primeira etapa de recadastramento biométrico de forma facultativa, e agora o Tribunal Regional Eleitoral colocou Alcântara na lista dos municípios que vão ter que fazer 100% dos seus eleitores o cadastramento biométrico. As prefeituras participam do recadastramento biométrico, oferecendo apoio ao TRE com divulgação e as instalações dos postos de atendimento à população. Isso é uma parceria, né, que nós estamos fazendo com as prefeituras, no sentido de que o trabalho seja mais eficiente, mais ágil, entendeu? E, claro, um ponto importante que nós estamos sempre insistindo é a divulgação. A seguir, campanha alerta para uso racional de medicamentos, que no Distrito Industrial de São Luís, moradores sofrem com indicadores elevados de poluição. Agora são 6 horas e 38 minutos. No Jornal da Guará, nós mostramos uma reportagem que falava dos índices elevados de poluição na área do Distrito Industrial de São Luís. Apesar das explicações das maiores empresas que atuam ali, os problemas continuam existindo e as pessoas que vivem ao redor do distrito sofrem com isso, mesmo estando no período chuvoso. A repórter Bianca Nogueira conversou com os moradores da área e com especialistas em saúde que apontam os riscos à saúde provocados pela poluição. A rotina da Rosângela é essa. É preciso fazer a limpeza da casa várias vezes ao dia. Afinal, o que não falta aqui é sujeira para limpar provocada pela poluição. Tive que fazer um tratamento, né? E, aliás, também, não só eu, como toda a comunidade sofre com esse problema, né? Até os animais sofrem com a contaminação do ar provocada pelo carvão mineral depositada próximo às casas. O pelo começa a cair, começa a ficar pelado, né? O pelo do gato. E o cachorro fica todo com uma crosta assim, horrível. Quem vê jura que está com calazar. A liberação de milhares de partículas de poeiras e gases tóxicos contribuem para que os níveis de poluição atmosférica na região industrial de São Luís ultrapassem os limites legais estabelecidos por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os sinais são visíveis. É possível perceber que essa coloração não pertencia a esses tanques de combustíveis instalados próximos à única rodovia de acesso à ilha. Antes eram brancos e agora estão cobertos por fuligem vermelha. Isso tem consequências sobre a saúde humana. Sobretudo as comunidades que estão mais próximas das atividades emissoras, no nosso caso aqui atividades industriais e portuárias, elas começam a ter problemas de saúde, alergias, idas ao hospital com maior frequência, aumento da mortalidade. Quando você começa a fazer levantamentos estatísticos, você percebe isso. Então não é uma coisa da noite para o dia, mas é um processo que você percebe um adoecimento progressivo da comunidade que vive no entorno dessas atividades. Casas como esta foram instaladas na comunidade Nova Camboa dos Frades, que ficam bem próximas à usina termoelétrica do Porto do Itaqui. Por aqui, a poeira é diferente, bem fina e tem uma coloração escura. Ela é trazida pelos ventos das montanhas de carvão mineral, a principal matéria-prima para a produção de energia elétrica. As montanhas fazem parte da paisagem da varanda do seu Venceslau. Ele mora na comunidade há 9 anos e sente as consequências do contato com a poeira do carvão. A poeira é demais, é insuportável. Aqui incomoda demais. Aqui a casa é varrida 4, 5 vezes por dia e toda vez que varre tira quase uma concha de poeira. As partículas, quando inaladas, geram inflamações que podem provocar até doenças não relacionadas ao sistema respiratório, atingindo outros órgãos, como o coração e o cérebro. Geralmente as crianças, os menores de 5 anos, eles podem apresentar infecções respiratórias de repetição. Então aquela gripe que não passa, aquele nariz escorrendo o tempo todo, tosse, episódios de falta de ar. No idoso também, acima dos 65 anos, também seriam sintomas mais ou menos parecidos. E no meio deles, né, a população adulta jovem, geralmente estaria relacionado à diminuição da própria capacidade laborativa, da percepção de sensação de opressão torácica, uma tosse, um desconforto no período da noite, né?
tosse e hipersecretividade o tempo inteiro, também podem fazer quadros de pneumonias de repetição e infecções respiratórias de repetição, e em alguns casos extremos, como a gente tinha falado anteriormente, a possibilidade até mesmo de ter evento cardiovascular, como um infarto agudo do miocárdio e AVC. O Benevaldo tem mais queixas de problemas com a saúde. Esse coceira demais, coceira no verão, muita coceira. Todo mundo que passa aí, a poeira entra na pele da pessoa e a pessoa até para no hospital, por causa devido a essa poeira aí. Uma das medidas adotadas pela Eneva, que administra a termoelétrica do Porto do Itaqui, foi a colocação de lonas sobre as montanhas de carvão. Mas mesmo assim... Eu espero que quando esse verão agora, melhore alguma coisa. Por enquanto, a gente está esperando melhora mesmo. Piora, melhora. Amanhã será o dia D de vacinação contra a gripe em postos de saúde. Na capital, o atendimento será de 8 da manhã até 5 da tarde. O atendimento também será feito nos principais shoppings da cidade. O Tropical, no Renascença, o São Luís Shopping, no Jaracati, o Rio Anil, na Coab e o Shopping da Ilha, no Maranhão Novo. Nos shoppings, o atendimento será de 2 da tarde até 7 da noite. Em todo o Maranhão, mais de 2.000 doses da vacina contra a gripe foram distribuídas. Bom, enquanto a gente fala na furadinha provocada pela injeção, muita gente pula longe e prefere nem imunizar. Mas a dorzinha provocada nem de longe lembra dores e complicações muito maiores provocadas pela ingestão desregulada de medicamentos. A automedicação é um problema e uma campanha quer orientar sobre o uso correto destes medicamentos. Sabe aquela dor de cabeça ou resfriado? Quem nunca buscou tomar um remédio por conta própria para aliviar a dor? A gente sabe que é errado, mas às vezes a gente faz, né? Eu tomo Neosaldina, Doflex, para dor de cabeça, às vezes a gente toma. Mas uma orientação é necessária. Com certeza, com certeza. Eu não recomendo a ninguém fazer isso, não. Pois é, mas a automedicação muitas vezes traz sérias consequências. Pensando nisso, uma campanha nacional está orientando a população sobre os riscos do consumo de medicamentos sem prescrição médica. O Conselho Federal de Farmácia, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia, eles propuseram essa campanha como forma de trazer para a comunidade a preocupação sobre o uso racional de medicamentos. São vários os perigos por trás da automedicação. É possível que o paciente desenvolva alguma resistência à substância, como anti-inflamatórios. Por isso, consultar um profissional é a melhor solução. Os riscos da automedicação podem ir desde simples problemas, como problemas alérgicos, até graves problemas, podendo levar mesmo até problemas que tenham que ter intervenções médicas, como internações hospitalares, por conta de intoxicações. Do número das doses de vacinas contra a gripe. São 2 milhões de doses disponíveis aqui na capital. Bom, a seguir, o esporte é destaque no Jornal da Guará e ainda nesta edição você vai saber que namorar está na moda, fazer contratos de namoro. Você vai entender o porquê disso tudo já já. Agora são 6 horas e 48 minutos. A APAI desenvolveu uma ferramenta de tecnologia que pretende ofertar a inclusão em diversos setores a quem tem algum tipo de deficiência. Ronald e Érica são pais do Ronan. O menino de 5 anos nasceu com a síndrome de Moebius, distúrbio neurológico extremamente raro que causa a perda total ou parcial dos movimentos dos músculos do rosto, além de outros problemas que exigem constante dedicação e ajuda dos pais. Que ele venha ter uma vida daqui a uns anos, que possa falar, andar e dar essa felicidade para a gente que a gente espera muito, né? Ronan faz parte das 68 crianças beneficiadas com o programa A Inclusão da Pessoa com Deficiência através da tecnologia assistiva. Lançado esta semana pela Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais em São Luís, para promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, especialmente intelectual, múltipla e com transtornos globais do desenvolvimento por meio do uso de um equipamento. É um projeto que ele vai ser executado através de um software instalado em tablets, um aplicativo chamado Livox,
e ele vai ser utilizado por 68 crianças e ele vem para favorecer a comunicação. Aquelas crianças que não conseguem se comunicar ou na escola ou em casa, que tenham dificuldade para comunicação, ele vem trabalhar isso e melhorar, favorecendo assim a inclusão dela, tanto na sociedade quanto no seio familiar, e que ela possa se comunicar com aquela família. São 68 no total. Esse é o projeto de tecnologia assistiva que visa atender aquelas pessoas que têm dificuldade na sua comunicação. Então, isso será um projeto muito importante para esse pessoal que serão assistidos durante este ano do projeto. Crianças a partir de 6 anos, atendidas pela APAI, são o público-alvo da etapa piloto do projeto, que vai ter duração de 12 meses, na Clínica Escola, na sede da associação, que este ano comemora 48 anos de atuação, prestando assistência e inclusão social a pessoas com deficiência, principalmente nas áreas de educação, reabilitação, saúde, trabalho, horticultura, desporto, orientação às famílias e defesa de direitos. O momento que nós vivemos atualmente no Brasil e no mundo é um momento de inclusão e de informação, né? Então esse projeto para nós é muito importante porque vem incluir nossas crianças no mundo cibernético, um mundo que está todo mundo aderindo, já quem não aderiu ainda vai ficar para trás, e isso vem incentivar nossos alunos, né, da nossa escolinha em Santana a frequentar esse mundo virtual. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. O governador Flávio Dino deu posse hoje a 2 novos gestores. O professor Dr. André Luiz Silva, que ficará à frente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FAPEMA, em substituição ao professor Alex Oliveira, que ficou à frente da instituição desde 2015. E também a posse da nova presidente da FUNAC, Sorimar Saboia, que substitui Elisângela Cardoso. Os novos gestores prestaram em solenidade no Palácio dos Leões o compromisso de dar continuidade ao trabalho já realizado e alcançar novas metas aos respectivos setores. Moradores do bairro Vila Riode denunciaram o abandono do Centro de Saúde Afonso Amaral, que é coordenado pela FUNAC. Atualmente a estrutura está abandonada, energia cortada e consta no local uma faixa acusando a Secretaria de Estado da Saúde não ter renovado o convênio. Nas imagens é possível ver pelo menos 2 micro-ônibus da Prefeitura de São Luís que estão parados, entregues ao tempo. A Secretaria de Estado da Saúde informou que é competência do Estado a oferta de serviços de média e alta complexidades e que o Centro de Saúde da Vila Riode oferece serviços da atenção básica, cuja competência não cabe ao Estado. Hora do esporte agora. Parece que faltou sorte ao Sampaio Corrêa no sorteio que definiu os confrontos da Copa do Brasil. O tricolor vai enfrentar o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, que tem como técnico o Filipão. Antes disso, porém, o time maranhense ainda precisa se preocupar com a pré-Copa do Nordeste e o Brasileirão da Série C. Ufa, hein? Ana Tereza Viegas fala do futebol do Sampaio, dos outros times maranhenses e também do basquete. Aninha, boa noite. Boa noite. Olha, Sufoco, Hugo, hein? Pois é, esse jogo está sendo muito aguardado aqui em São Luís, no Estádio Castelão. Sampaio e Palmeiras, vai ser um jogão. E aí todo mundo fala, como é que vai vir o Sampaio, o Palmeiras vai botar o time reserva, mas olha, eu vou dizer uma coisa, como é um jogo que vai ser muito visado, eu tenho certeza que os jogadores do Sampaio vão dar suor, raça dentro de campo, não só por ser um jogo que está sendo visto por milhares de olheiros, mas também para poder fazer bonito frente à sua torcida, porque a torcida do Tubarão é uma torcida muito forte, sempre muito presente no Castelão. Bom, então vamos falar das rodadas aí, né? Rodada cheia, muito cheia mesmo, fim de semana. Deixa eu só abrir logo um parêntese, porque daqui a pouquinho, hoje à noite, tem Sampaio Basquete, tá? Sampaio Basquete vai receber o SESI Araraquara, 8h30, hoje, ginásio Costa Rodrigues, já torcida convocada. E aí, domingo, tem a reedição da final de 2018 contra o Veracruz Campinas, às 5 da tarde, também no ginásio Costa Rodrigues. Agora sim, Hugo, vamos lá pro futebol. Ó, a gente tem 2 tabelas. Se puder começar com os jogos da Série C, a gente tem aqui a tabela dos jogos da Série C, pode colocar, tá aí, ó, sabadão, então a gente tem Sampaio e Botafogo da Paraíba. Sampaio Corrêa, depois de
quase uma semana longe da sua torcida, estava lá jogando contra o Confiança, estreou, né, com vitória na Série C contra o Confiança Aracaju, ficou para fazer um jogo da pré-Copa do Nordeste, ficou no 0-0 e agora volta pela segunda rodada da Série C para receber o Botafogo da Paraíba, 5 horas da tarde amanhã, gente, no Estádio Castelão. Falando um pouquinho da movimentação do Sampaio, o Sampaio só fez uma movimentação hoje de manhã, treinou hoje de manhã, e aí essa semana a diretoria tricolor liberou uma lista de dispensa com 5 jogadores, entre eles o Edgar, o atacante Edgar, que tem idas e vindas no Sampaio Correia. E daí a expectativa é para o técnico Julinho Camargo, né, voltar com jogadores que ele tinha poupado no jogo contra o Confiança, que é o caso do volante Dionis. Também a expectativa pela estreia do volante Felipe Dias. Outro jogo da Série C, o importantíssimo também, é Imperatriz e Náutico. Imperatriz já está em Recife, tá? Vai enfrentar o Náutico amanhã também, 7h15, lá no Estádio dos Aflitos. E aí o Rui Scarpino ainda não definiu a equipe, deve definir, enfim, amanhã de manhã. Muita gente perguntando, Aninha, Diego Valderrama vai estrear, ele já viajou com a equipe, ganhou condição de jogo. Bom, a gente está muito indeciso se ele vai estrear ou não. Certeza que eu acho que o Rui vai começar com o centroavante Val Barreto, que estreou com a camisa, né, do Imperatriz, marcando gol naquela vitória, da primeira vitória do Imperatriz contra o Globo, dentro de casa, no Frei Epifânio. E aí, a gente tem os jogos da Série D, Hugo. Pois é, Motoclube Maranhão. Começando aqui, ó, Motoclube parece Fluminense, né? Um símbolo muito próximo, né? As cores. É o Atlético lá de Roraima. Então, o Motoclube enfrenta sábado, amanhã também, 7 horas da noite, o Atlético. Bom, a gente viu a delegação rubro-negra viajando aí com o Henrique, com o Vinícius Paquetá, a expectativa pela estreia desses reforços aí que chegaram ao Motoclube. E aí, a gente tem também o nosso bode Gregório, né? O MAC, tá aqui a tabela do MAC. O MAC recebe o Altos, 5 horas da tarde, aqui no Castelão. Convida a torcida maquiana, que é muito querida aqui do programa, para marcar presença. O MAC, ano passado, bateu na trave. Vamos ver se esse ano a gente consegue o acesso. A gente está na expectativa muito boa pelo elenco também que o Sandofex montou. Enfim, tem jogadores de experiência, Paredão Rodrigo Ramos, enfim, tem o Chico Bala, lateral, muito querido da torcida, enfim, Robson Simplício, muita gente boa no elenco do MAC. Então, sucesso aos nossos times, rodada cheia da Série D e também da Série C. Boa sorte, Hugo, que segunda-feira eu possa vir com muitas vitórias. Pois é, a gente vai torcer também para São Pedro colaborar com as chuvas. Exatamente, né? Também concordo. Obrigado, Ana. Obrigada, boa noite. Bom, depois do intervalo, você já ouviu falar em contrato de namoro? Entenda por que essa modalidade está em alta. Agora são 7 horas, 1 minuto. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Para o sábado, a Tábua de Marés apresenta a primeira baixa-mar à meia-noite e 32 minutos com 0,6 metro. Às 6h28 da manhã, tem pré-mar com 5,8 metros. Na sequência, ao meio-dia e 52, tem baixa-mar, 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar às 18 horas e 51 minutos com 5,8 metros. Sexta-feira, final de semana batendo a porta, tá todo mundo se preparando para curtir, se for acompanhado, ainda melhor. O namoro, antes que as pessoas achem que esteja caindo em desuso, continua firme e forte. Só que em tempos em que tudo se judicializa nesse país, em que os relacionamentos antes do casamento estão cada vez mais longos, não custa se prevenir. E para evitar dores de cabeça lá na frente em caso de término de um relacionamento, tem muita gente apostando nos contratos de namoro. Nós vamos entender mais do que é esse contrato e esse assunto rende. Conosco está o advogado processualista Luiz Augusto Gonzaga. Boa noite, doutor Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Bom, o que vem a ser esse contrato de namoro? E as pessoas têm que estar preparadas para isso? Sim, com certeza. Esse contrato de namoro é o quê? É uma forma que o direito encontrou de alcançar essa união livre. Porque é assim que entende a doutrina. O que é um namoro? Uma união livre. Que, a partir do momento que você faz um contrato de namoro, você está principalmente protegendo o seu patrimônio. É muito comum que a pessoa começa a namorar e ela não sabe em que momento do relacionamento aquele namoro ele se transforma em uma união estável. E no ocorrer de um término desse relacionamento,
aquela parte que não aceita, muitas das vezes faz o quê? Busca o judiciário. Não, eu passei tanto tempo com fulano, eu quero um reconhecimento de união estável, seguido de uma dissolução e partilha de bens. Então, devido a esse grande aumento dos pedidos de reconhecimento de união estável, o que ocorre? Vem o direito, vem legislando o Código de Direito Civil e cria o Instituto do Contrato de Namoro. Olha só que coisa. Que vem sendo já entendido pelo STJ como namoro qualificado. Doutor Luiz, nós temos, o assunto rendeu tanto que os nossos telespectadores, assim que souberam que íamos falar sobre esse assunto, sim, a gente tem alguns questionamentos dos telespectadores e a gente vai botar para você, o senhor puder analisar e você de casa concordar ou não aí com esses questionamentos. Você sabia que é possível fazer hoje em dia um contrato de namoro? Sim, eu sei disso. A gente acompanha aí as notícias. Como funciona? Olha, como funciona exatamente eu ainda não sei, mas eu creio que deve ser da mesma forma do contrato de casamento. Pois é, doutor, está lançado. Então, como funciona esse contrato de namoro? Como funciona esse contrato? O contrato de namoro, ele segue o mesmo princípio dos contratos privados, onde a vontade de ambas as partes vai ser lei para aquele contrato. Então, você formaliza a sua vontade em consenso com a outra parte e ambos registram aquele contrato em um cartório. Uma das cláusulas principais desse tipo de contrato é o quê? Período de namoro, pode ter um tempo determinado para que a pessoa venha a se conhecer, pode ser que seja um tempo indeterminado e tem muitas pessoas que optam por incluir uma cláusula de indenização por traição. Nossa. Chega R$2.000, R$5.000, R$10.000, tudo em consenso. Doutor Luiz, com relação então à diferença desse contrato de namoro com a união estável, tem uma diferença muito alta, muito grande? Não, tem que se ter muito cuidado. União estável, como é que você vai identificar se você está numa relação de namoro ou de união estável? 4 pilares fundamentais para uma união estável. Um relacionamento público, ou seja, está exposto à sociedade, todo mundo conhece. 2, contínuo. Não é aquele relacionamento que vai, termina e volta, vai e volta, vai e volta. Duradouro. Passa um bom tempo e a principal característica para você que está assistindo, para reconhecer a união estável é o intuito de constituir uma família. Porque a relação de namoro, ela pode ter os 3 primeiros elementos, mas se não tiver o intuito de constituir uma família, não é união estável. Bom, vamos para mais uma pergunta de telespectador. Vamos lá. Pensar em contrato de namoro hoje em dia, você acha que é um exagero? O que você acha disso? Não, eu acho interessante, é uma evolução, né? De acordo com que o mundo vai evoluindo, eu acredito que, principalmente a questão dos relacionamentos, que é de onde surgem as famílias, a gente precisa ter mais credibilidade, talvez esse contrato traga isso. É isso mesmo, doutor? É uma questão de credibilidade? Olha, com certeza, é uma evolução, né, nas relações afetivas e que hoje em dia você confia, amanhã você não confia. É aquela velha história, hoje em dia meu bem, amanhã meus bens. Então, aquele que realmente ama, aquele que realmente está com interesse puramente afetivo e não patrimonial, ele não vai se opor em fazer um contrato de namoro. Então, tem realmente essa questão de credibilidade, de uma maior confiança. Doutor, naquele quesito de sair para jantar, você paga um jantar para sua namorada, naquele momento que vocês estão se conhecendo. Quando há esse tipo de relacionamento, você paga algo no caso do casal. Sim. Já configura algo com relação a ainda essa não troca? Ainda não chega a configurar. Você tem que ter cuidado com o quê? Pagamentos de boletos, abertura de conta conjunta, aí você já começa a afunilar as diferenças. Você estreita muito a relação de namoro para a união estável. Tem que se ter muito cuidado com isso, porque às vezes você, por conta da continuidade do relacionamento de namoro, você não percebe o aumento da afinidade e o início da cobrança de uma relação matrimonial ou de companheirismo. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado para não transpassar de um ponto para o outro.
Mas sair, pagar um cineminha, normal, tranquilo. Não tem riscos. Então é uma segurança patrimonial, a gente patrimonial, pode dizer isso. Principal objetivo. Bom, Dr. Luiz Augusto Gonzaga, advogado, com essa temática que levou a gente para conversar com as pessoas na rua, deixou muita gente assustada, mas outras até conhecem esse contrato e que, se for para ser de uma forma que todos se sintam bem, que assim está seja. valendo. Doutor, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço e aos nossos telespectadores também. Olha, e o Rotary Clube de São Luís realizou durante todo o dia de hoje uma ação social no Asilo de Mendicidade com várias atividades para os idosos. O dia cheio de emoção foi acompanhado por nossa reportagem. Dona Sandra, de 80 anos, aproveitou para cuidar do visual. Fez limpeza de pele, cuidou do cabelo e aprovou esse dia de beleza. Eu não sei como é que um povo tem o coração tão bom como o povo daqui. São bons. Uma chega faz limpeza, outra chega dá uma coisinha, outra chega para ali dar uma massagem. A ação social no Asilo da Mendicidade foi organizada pelo Rotary Clube de São Luís e contou com a participação de estudantes do SEUMA, representantes da OAB Maranhão e o apoio do grupo de leitura Leia e Passe Adiante. Juntos, eles conseguiram arrecadar várias latas de leite e proporcionar um dia cheio de atividades, com muita música e também um lanche farto para todos. Aproveitando também o aniversário do asilo, nós viemos aqui fazer essa ação social, dar um pouco do nosso tempo, do nosso carinho para todos os idosos. Quem dedicou tempo para ajudar o próximo, compartilhar amor, recebeu carinho e aprendizado. Para nós é extremamente gratificante. A gente só tem que agradecer ao Rotary por essa iniciativa. A Fundação Rotary é patrocinada por doações de quem compartilha a visão de um mundo melhor. Teve a ação também através da música, eles dançaram e hoje estão assim leves e felizes. E essa é a nossa intenção, porque o Rotary, ele é historicamente voltado para esse trabalho também. Em outro ponto da cidade foi realizado um brechó e toda a renda destinada à Casa de Apoio da Fundação Antônio Dino, que ajuda a quem está em tratamento contra o câncer. Nesta casa mora a solidariedade. Não foi só um brechó, foi uma intenção: ajudar. Roupas e acessórios em ótimo estado e por um preço especial. Que tal comprar uma bolsa por R$ 3,00? Uma blusa por R$ 2,00? E quem comprou contribuiu para a manutenção das casas de apoio que recebem pacientes do interior do Maranhão em tratamento contra o câncer. É muito bom a solidariedade, ajudar a pessoa que precisa. O brechó é só uma das ações organizadas pela Fundação Antônio Dino, que precisa de doações, projetos e campanhas para manter os dois espaços que abrigam os pacientes. A gente durante todo o ano busca alternativas, né, para arrecadar dinheiro mesmo, fundo para a gente manter as casas de apoio. Então a importância disso é muito grande, porque assim, enquanto casa de apoio a gente dá toda a medicação do tratamento, alimentação, passagem para eles retornarem para a sua cidade, cesta básica. Então toda essa movimentação que a gente faz nas casas de apoio vem através das doações e de campanhas que a gente realiza durante todo o ano. Essa é uma das casas de apoio mantidas pela Fundação Antônio Dino. Aqui moram mulheres como a Eva, como a Lourdes, como a Maria e a Concileide, que a gente vai conversar agora com elas. Elas vêm do interior do estado em busca de tratamento e de apoio. De qual cidade a senhora veio e como a senhora se sentiu recebida aqui na Casa de Apoio? Eu sou do governador de Silobão, adiante de Imperatriz. Aqui nessa Casa de Apoio, ela significa uma mãe para nós. Porque eu mesmo não tinha condição de pagar uma pensão, ficar o tempo todo, que aqui a gente fica 1 mês, 2 meses, depende do tratamento. É muito difícil quando a gente descobre que a gente está com essa doença, né? Que antes era difícil, né?
de descobrir que estava essa doença e hoje está normal. E bem ao lado dessas mulheres cheias de vontade de viver, moram as crianças que estão na batalha, vencendo o câncer. O tratamento, que inclui quimioterapia, radioterapia e medicamentos, é amenizado com o amor que habita aqui. Os pequenos têm acompanhamento dos pais e voluntários que se dedicam a cuidar, transformar um ambiente diferente da rotina do hospital. Como é que você está se sentindo hoje? Bem. Você está feliz? Câncer, uma das doenças que mais cresce em todo o mundo. Outras notícias no portal Guará.com. O Jornal da Guará termina aqui. A todos um excelente final de semana.